Vamos lá, meninos? E aí, falando para vocês da regência trina permanente, né? Nomeados-se aí 3 regentes. Quais são eles? Costa Carvalho, Braulio Muniz e Francisco Lima Silva, né? Foram escolhidos dentro do Parlamento Brasileiro, ali pelo Congresso, né? Os 3 ali que receberam os votos. Por incrível que pareça, todos os 3 pertenciam ao Partido Moderado ali também. Por quê? Era a maioria dentro do Congresso. Por essa razão, eles vão ali conseguir arregimentar um maior número de votos e vão eleger os regentes do seu partido. Bom, e aí vem um ponto importante, né? Que foi a escolha do ministro da Justiça. E a escolha do ministro da Justiça é o padre Diogo Feijó, que inicia um processo onde vai resultar numa grande reforma do Poder Judiciário. Aí a primeira grande reforma do Poder Judiciário, ali após a entrada do período regencial. Bom, porém, essa reforma traz alguns aspectos aqui que vai nos chamar a atenção, pois ela já havia sido iniciado anteriormente. Iniciado por quem? Por Dom Pedro I, quando ele faz o quê? O Código Penal. Às vezes em prova você costuma encontrar também, não como Código Penal, mas como Código Criminal. Esse é o primeiro Código Criminal ou Penal do Brasil, datado de 1827, pois não existia até então. Bom, em 1832, o padre Diogo Feijó, no caso agora nosso ministro da Justiça, ele vai criar o Código do Processo Penal. Professor, qual que é a diferença entre o Código Criminal, né, aqui chamado, ou o Código do Processo Criminal, né? Porque hoje nós falamos Código do Processo Penal. Bom, o Código Criminal, ele vai estar falando para você dos crimes, os crimes praticados ali, aquilo que considera-se crime na lei. E o Código do Processo Penal, ele vai se dedicar às penas ali, referente àqueles crimes também. Bom, uma outra coisa que ele coloca aqui vem de um ponto interessante, porque nesse momento agora, o foro significa local, o foro de julgamento é a província. No caso, o foro não é mais a área central, né? A área central, o Rio de Janeiro, mas a província. E no caso da província, pode ser ali as capitais das províncias, e como também aqueles municípios considerados relevantes no interior a partir do tamanho da sua população. Nesse momento também, ele modifica um outro mecanismo que existia, já criado por Dom Pedro I, quando ele cria o Código Criminal. No caso aqui, o juiz de paz. O juiz de paz era nomeado por Dom Pedro I. Professor, mas o que é um juiz de paz? Eu não estou entendendo. Eu vou explicar para você, para ficar bem claro aqui. Bom, havia pouquíssimos juízes de direito no Brasil. E os juízes de direito, eles ficavam nas capitais aí das províncias. Mesmo porque o cara formou ou em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo, ou então na Faculdade de Direito lá de Recife, e aí muitas vezes, ou em Coimbra, em Portugal, ele vem para o Brasil e aí vai viver no interior com baita de um conhecimento. Esse cara, legitimamente, ele não quer ir para o interior, ele quer ir para a capital. Ele ali é formado em Direito. Por essa razão, pela falta de juízes no interior do Brasil, Dom Pedro I, lá em 1827, ele criou o juiz de paz. Era uma pessoa ali de renome, de moral ilibada, escolhida por Dom Pedro I para exercer qual poder? De julgar as pessoas. Perante o quê? Perante o Código Criminal. Só que as pessoas que eram julgadas ali
perante o Código Criminal, acabavam enfrentando um problema. Qual, professor? Havia uma desregulação da pena. Problema sério. E por quê? O indivíduo ele não era um juiz de direito para decidir sobre isso. Então precisava-se de um código. E aí foi criado o Código do Processo Criminal. Então a determinação da pena ali que o juiz de paz vai produzir no interior do Brasil é mediante a escrita do Código do Processo Criminal. Deu para entender, meus caros alunos? Bem tranquilo isso. Bom, só que agora o juiz de paz não é mais escolhido pelo imperador. O imperador é uma criança, é escolhido através dos eleitores do município. Sabendo que não é todo mundo que vota, viu, meus caros alunos? Está lembrado? O voto no Brasil é censitário e você vota por renda, o que coloca um processo de elitização nessas eleições. Então, o número de pessoas que votavam por município era extremamente pequeno, o que acabava dando ali a um grupo de amigos aquele que será o juiz de paz. Deu para entender? Bom, outro ponto importante será que em 1831 o padre Diogo Feijó ele vai criar a Guarda Nacional. Ele dizia assim, e esse era o consenso também, que não se poderia confiar no exército para atuar como uma guarda, porque o exército, quando estourava alguma revolta, ele se aproximava muito da população revoltosa e muitas vezes se virava contra o Estado. Então, o exército não é um mecanismo de confiança. Cria-se nesse momento a Guarda Nacional. E qual é o fundamento da Guarda Nacional? Uma guarda de confiança do governo brasileiro, uma guarda de confiança do Estado. Para isso, ali, eles vão buscar quem? Membros em que eles confiavam. Então, busca-se ali os membros da elite local e vão dar para a pessoa escolhida o cargo mais alto da Guarda Nacional, que no caso é o cargo de coronel. Na maioria das vezes, essa pessoa que assumia o poder, ele era um latifundiário. Ai, professor, eu sei, você já amarrou com o negócio lá na frente, quando a gente chegar no período da República. Eu saquei que você fez isso, meu caro aluno. Porém, aqui é o início de tudo. Aquelas relações que você já conhece da República, elas não estão acontecendo aqui ainda. Então, muita calma nessa hora. Agora, eu quero que você fique atento a uma coisa aqui que eu vou explicar para você. Você falou para mim o seguinte: nossa, professor, você falou que o exército não era de confiança? Me explica o seguinte, por que não se poderia confiar no exército então? E a necessidade de criar? Porque o exército, se você lembrar aí das minhas aulas passadas, lembra que eu falei para vocês que a formação do exército brasileiro se deu de uma situação extremamente complicada. Uma, que os comandantes muitas vezes eram estrangeiros. Outra, houve a captura de jovens, adolescentes, crianças para incorporar o exército. E essas crianças eram que? Ou adolescentes ou jovens extremamente pobres. Por isso que muitas vezes quando eles iam para acabar com uma revolta, eles acabavam se aproximando da revolta, pois se identificava ali com aqueles que eles deveriam combater. É um trauma, pois havia para aqueles indivíduos, muitas vezes, a lembrança da sua situação, daquilo que era, e a retirada dos braços da sua família para servir ao Estado de forma impositiva, fazendo isso com a população mais pobre. Muito obrigado, alunos. Valeu e até a próxima.